Eu vou saudar, inclusive, os povos indígenas, dizendo que quem respeita não ataca. Auá, Zaruzan, Catumaê. Veja bem, aqui, na verdade, é um parlamento burguês. Aqui prevalece o corporativismo. Eu não estou levando em consideração aqui, nunca levei na Câmara, a questão das pessoas. Mas a minha visão aqui ela é coletiva. Quando eu analiso as pessoas, eu não analiso vereador, eu não analiso prefeito, eu não analiso secretário, a pessoa. Eu analiso, contextualizando, a função que qualquer um exerce. Então a gente não pode personalizar aqui. A gente tem que ver, acima de tudo, né, que os povos indígenas, que há mais de 500 anos vêm sendo massacrados no país, e o maior exemplo foi justamente no governo genocida do Bolsonaro, onde queria realmente a extinção, as crianças indígenas morrendo, os idosos morrendo, inclusive de fome. Então não tem desculpa para uma situação dessa, a não ser que ele pague por todo esse genocídio dos povos indígenas. Quem respeita quilombolas, não ataca quilombolas. Quem respeita os ciganos, não ataca os ciganos. Quem respeita as minorias, entre aspas, que na verdade são maiorias, não ataca. Isso aí é o puro racismo estrutural, que está impregnado. Qual a visão que temos, que a sociedade tem? É que índio é preguiçoso, que índio não quer trabalhar, é que índio não precisa dessas terras. Isso aí é racismo estrutural. Que índio não pode ter celular, a vereador pode. Deputado pode, prefeito pode, secretário pode, inclusive comprado com dinheiro do povo, aí pode. Mas índio não pode. Que não pode ter moradia, que não pode ter um carro, que não pode comer bem, que tem que viver isolado, que não tem direito às políticas públicas. Isso aí é racismo estrutural. Agora estudem, pelo amor de Deus, estudem. Vê um cacique aqui dar uma aula. E uma aula a muitos políticos que não sabem nem onde moram. Que pegaram um diploma comprado aí. Não estudam, não tem conhecimento. Então a gente tem que ver essa questão de uma forma diferente, gente. Aqui a gente não está para fazer defesa, nem acusação a ninguém, não. A gente tem que estar aqui para defender os povos indígenas de qualquer ataque, qualquer característica. A questão é essa. O nosso pensamento aqui, acima de tudo, deve ser coletivo. Respeitar os povos indígenas significa respeito pela humanidade e pelo futuro. Respeito pela humanidade e pelo futuro. Eu, inclusive, fui secretário da Agricultura Familiar no Estado e tive a oportunidade de fazer reuniões lá em Rio Tinto, Marcação, Mamanguape, na época do governador Ricardo Coutinho, que foi, na verdade, quando as políticas públicas começaram a chegar para os povos indígenas naquela região. Podemos dizer que de Ricardo para cá foi uma história, para trás era outra. O preconceito, né?
o isolamento, né? Tudo fora das políticas públicas e por aí vai. O índio mantém uma estreita relação de respeito com a terra. Além de tirar o sustento, não agride a natureza. Os povos indígenas primam pela manutenção de suas tradições. Para eles, os idosos são as pessoas mais respeitadas e importantes da comunidade, responsáveis pela orientação dos mais jovens. Veja a fala do jovem indígena ali, Tupi-Guarani. Se a gente comparar com os brancos, né, que não tem branco mesmo, mas dizem que tem, é tudo ao contrário. Né? Então, a minha posição aqui, enquanto vereador, sindicalista e militante há 42 anos, não é de pedir respeito aos povos indígenas, não, para os povos. É de exigir respeito aos povos indígenas na Paraíba, no Brasil e no mundo. Porque querem realmente dizimar, de uma forma ou de outra, os povos originários. Essa política genocida, ela vem acontecendo e teve uma intensificação nos últimos anos, e agora que foi realmente dar uma parada nisso aí, com o governo Lula que voltou às políticas públicas. Porque, gente, não tem nenhuma explicação, a não ser o genocídio para aqueles povos indígenas lá do Amazonas, na Bahia. Né? Então, as mesmas necessidades que nós brancos, estou dando umas aspas bem grandes, defendemos e precisamos, os povos indígenas também precisam. Precisa de saúde de qualidade, precisa de educação pública gratuita e de qualidade, precisa de emprego, precisa de geração de emprego e renda, né? Precisam realmente serem o quê? Incorporados nas políticas públicas. Então, veja bem, o que tiver de acordo com a Constituição, não está dizendo lá, somos iguais perante a lei? Então não existe, na verdade, essa forçada de barra de dizer, de afirmar que os povos indígenas não merecem realmente serem atendidos por essas políticas públicas. Então, eu não quero aqui me direcionar a ninguém nominalmente, nem para acusar e nem para fazer defesa. Eu só estou colocando aqui o respeito. O respeito. Você pode discordar de tudo, mas você tem que respeitar. O respeito está acima de tudo. E, infelizmente, não foi isso. Eu quero parabenizar a todos os companheiros e companheiras pela essa participação aqui. E reafirmar que precisa de casa, de saúde digna, de educação, de andar em carro novo, de ter celular bom, de comer bem, certo? Tudo. Porque dizem a mesma coisa com os ciganos. A mesma coisa. A gente aqui tem uma comunidade cigana, aqui nas 7 Casas, que é discriminada, que é o preconceito. Temos aqui em Condado outros povos ciganos. E a maior concentração de ciganos é justamente em Sousa, porque o único governador da Paraíba, fora Ricardo Coutinho, que deu apoio aos ciganos, foi justamente o ex-governador Antônio Mariz. Por isso que nós temos a maior comunidade cigana da Paraíba lá em Sousa. Porque enquanto eram discriminados em outros municípios, Antônio Mariz, venha para a minha terra, venha para Sousa. Aí a gente tem cigano em Juazeirinho, tem cigano em Patos, em Condado, e em Sousa é a maior comunidade. Nós temos aqui diversas comunidades quilombolas. Não temos aqui em Patos, mas temos na região. A Paraíba hoje tem 41 comunidades quilombolas.
E das 41 comunidades, Caboquinho, eu visitei 38. E aqui, Cacimbas, Desterro, Tavares, São José de Princesa, né? Pombal, Triunfo, Paraíba, né? Diversas comunidades quilombolas, Gurien, né? No Conde. Eu visitei essas comunidades e também sofrem o mesmo preconceito. Então, nós precisamos olhar os povos indígenas, os ciganos, os quilombolas, como os grandes contribuidores da nossa riqueza em todos os aspectos, inclusive no tocante à resistência contra os invasores estrangeiros. Aí quem não estuda, quem é analfabeto político, como Bertold Brecht disse muito bem, os analfabetos políticos não conhecem a história, e aí envereda por aí. Entre o bem e o mal e o bem. O que nós queremos aqui é o respeito à lei, o respeito à Constituição. Então, enquanto vereador do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Patos, faço questão de dizer que eu represento e quero representar justamente os trabalhadores e trabalhadoras. O Henrique já tem seus representantes. O que está faltando, na verdade, é a representação dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, das mulheres, dos povos indígenas, dos povos ciganos, dos quilombolas e outras comunidades aqui em nosso país. Então, a minha solidariedade, o meu apoio à luta dos povos indígenas aqui da Paraíba. Acho, inclusive, que esse esforço que vocês fizeram em estar aqui em Patos é uma demonstração que estão vivos, mas, acima de tudo, conscientes do seu papel na sociedade. Todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. E aí, eu repito aqui, quem respeita não ataca. E os povos indígenas da Paraíba não merecem esse tratamento em nenhum canto desse país. Mas, meus amigos e amigas, hoje eu tinha muita coisa a falar, mas eu dediquei justamente esses 15 minutos, porque a presença dos povos indígenas aqui, podemos dizer que é uma notícia alvissareira. Quem esperava os indígenas aqui em Patos? Até na Câmara, quando eu cheguei, ei, o pessoal está vindo aí. Quem? Os índios. Estão vindo aí. O que foi que aconteceu? Eu não estava nem sabendo do que tinha acontecido. Né? Não, estão vindo aí. Tá bom, eu pensei que era uma apresentação, mas uma situação lamentável. Então, acho que quem errar não é só pedido de desculpa, não. Tem que fazer autocrítica. Eu não sou muito em me desculpar, não. Ei, desculpa aí, não. Eu sigo duas coisas: a crítica e a autocrítica. E quando eu erro, eu faço autocrítica, que ela é muito difícil de ser feita. Então, nós precisamos, na verdade, parabenizar por essa iniciativa de vocês estarem hoje aqui. E talvez fique aqui na história da Câmara Municipal de Patos. Os historiadores e historiadoras, dá uma pesquisada aí. Quando foi na história política de Patos que os povos indígenas estiveram presentes para participar da sessão? Vamos à frente, pode contar com o nosso apoio na luta de todos vocês.